Olá, bom dia. Doutor Luís Marques, doutor Nuno Ferreira Pires, Olá, bom dia. Coutinho Neto e Oreiro, muito obrigada por terem dia. aceito o nosso convite. É uma iniciativa que estamos a retomar depois de algum tempo em stand-by desta atividade, que é só das mais importantes do ISG, o Fórum Carreiras, com a elevada taxa de empregabilidade. Na verdade, não temos sentido muita necessidade de promover esta iniciativa. Estamos com 98% de taxa de empregabilidade, continuamos com todos os nossos diplomados a encontrar no espaço de 3 meses o seu primeiro emprego na área, o que nos deixa, enfim, muito confortáveis na matéria, mas é urgente debatermos e atualizarmos do que são as soft skills, uma matéria muito retratada aqui na escola, mas sobretudo perceber se aquilo que estamos a desenvolver está coerente com as necessidades das empresas. Pedíamos ajuda, queremos a vossa colaboração, ouvi-los, os alunos também. Estamos a gravar a sessão que será disponibilizada, se todos concordarem, depois na nossa intranet, no nosso site e nas nossas redes, para todos os diplomados que não possam estar neste momento aqui poderem posteriormente refletir sobre esta temática que nos preocupa a todos. Uma excelente sessão e, uma vez mais, muito obrigada por estarem aqui. Ok, muito obrigado. Passo a palavra à professora Rosa, que vai moderar aqui esta nossa sessão. Professora Rosa, bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigada por terem aceito o nosse convite, obrigada aos nossos alunos por terem aceito participar aqui nesta nossa pequena conversa. Dar as boas-vindas ao Dr. Luís Marques, Country Tax Leader Portuguese Cluster da EY. Portanto, é licenciado em Auditoria pelo ISCAL. Entre julho de 2012 e julho de 2017 assumiu as funções de Officer Managing Partner no escritório da EY em Angola. Em julho de 2017, julho de 2017 a janeiro de 2018, liderou a área de Business Tax Service no escritório da EY em Lisboa e desde janeiro de 2019 desempenha as funções de Country Tax Leader da EY Portugal. Desculpem lá que eu vim a correr e ainda estou a respirar. Também agradecer aos nossos alunos, nós íamos ter inicialmente aqui mais alunos presentes, mas infelizmente surgiu um teste que eles tiveram que realizar e ainda não conseguiram chegar, mas a qualquer momento chegarão. Agradecer então a vossa presença. Agradecer também a presença do Dr. Nuno Ferreira Pires, nosso ex-aluno, mais uma vez obrigada pela sua presença. Como sempre, já é uma figura habitual nos nossos eventos. Portanto, o Dr. Nuno Pires é CEO da Sport TV, licenciado pelo ISG, como disse. Portanto, foi membro da Comissão Executiva do Pestana Hotel, do Grupo Pestana Hotel, com o pelouro de marketing a nível mundial. Foi diretor-geral das Pousadas de Portugal até 2017, ano em que integrou a Sport TV como CEO. Também trabalhou na Procter & Gamble, na PPG Industries, MTV Networks Europe, são algumas das empresas onde trabalhou. Foi Head of Innovation na Compal, diretor da Unidade de Negócio e mais tarde diretor de Inovação na Sociedade Central de Cervejas, posteriormente foi adquirida pelo Grupo Heineken. Por último, e não menos importante, a mestre Inês Melo, também nossa ex-aluna do mestrado de Gestão do Capital Humano, portanto é licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior da Maia, possui uma pós-graduação em Ética e Responsabilidade Social, ministrada pela Universidade Autónoma, e tem mais de 20 anos de experiência nesta área do assessment, avaliação de desempenho, diagnóstico organizacional, recrutamento e seleção e executive search. É responsável atualmente pelas áreas de desenvolvimento de capital humano e de formação na Coutinho Neto e Oreiro. Portanto, obrigada a todos por terem vindo e então lançava-vos aqui o nosso desafio para esta nossa conversa. Portanto, como é do vosso conhecimento, atualmente, portanto, no atual mercado de trabalho, o tal denominado mundo VUCA, devido à sua volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, as organizações começam cada vez mais a valorizar as soft skills. Existem, inclusivamente, vários estudos que demonstram que 75% do desempenho em contexto laboral depende das soft skills e que apenas 25% é explicado pelas hard skills. Portanto, perante esta realidade, que é de facto cada vez mais uma regra e não uma exceção, gostava de saber a vossa opinião sobre a importância das soft skills em contexto organizacional. Poderei, não sei se alguém quer começar, se posso passar a palavra... Sim, Dr. Luís Marques, então, a palavra é sua, foi o primeiro a ser apresentado.
Ok, muito obrigado pelo convite que me formularam e é naturalmente um prazer estar aqui hoje. Bom, as soft skills, de facto, são algo que são, são características que inevitavelmente são necessárias a qualquer profissional para ser bem-sucedido no mercado de trabalho. As organizações, cada vez mais, são organizações que interagem com a sociedade, com o mercado, com vários stakeholders. E, portanto, não podemos ter profissionais que apenas saibam fazer aquilo que é a sua, digamos, aquilo que são as suas hard skills, como falava. É naturalmente importante que, no contexto relacional, no contexto daquilo que são as características de interagir com vários stakeholders e capacidade de se adaptarem à evolução que as sociedades e o mercado em geral têm, é fundamental. Eu costumo dizer que, e isto se calhar um bocadinho puxando a brasa para a sardinha do mundo da consultoria, cada vez mais a consultoria aposta em profissionais que tenham capacidade de crescer, mostrando que são capazes de fazer coisas diferentes que não apenas aquele trabalho do dia a dia. E para serem bem-sucedidos, eu costumo dizer que há uma balança. Há uma balança em que se começa numa primeira fase em que tem que ser bons técnicos, e à medida que o tempo vai crescendo, as coisas vão infletindo. E a dada altura, para se chegar, por exemplo, a partner, que é o topo da carreira de hierarquia de uma consultora, as soft skills têm uma certa primazia sobre as hard skills, porque se a pessoa não for uma pessoa completa do ponto de vista relacional, se não tiver capacidade de flexibilidade, se não tiver outro tipo de características que não apenas ser um bom técnico, não consegue ser bem-sucedido. Portanto, é naturalmente, e para concluir esta primeira intervenção, as soft skills são naturalmente fundamentais para que haja sucesso, para que haja crescimento, para que haja uma afirmação da pessoa enquanto profissional. Obrigada, Dr. Luís Marques. Dr. Nuno Pires, gostava de ouvir portanto, a sua opinião acerca portanto, deste assunto tão importante atualmente. Olá, muito bom dia, muito obrigado também pela simpatia do convite. Eu acho que a boa notícia é que, apesar do tema dos soft skills ter sido um tema que recorrentemente agora só é mais falado, quer dizer, eu lembro quando comecei a trabalhar há muitos anos atrás, este tema para mim já era um tema muito presente. A diferença é que, se calhar, antigamente nós falávamos aqui de um equilíbrio entre 50-50, havia 50% de capacidade técnica necessária das pessoas terem aqui mínimos olímpicos para desempenhar uma determinada função técnica. E falámos dos outros 50% aqui como um balancing, como dizia aqui o Luís Marques, quer dizer, ninguém consegue operar naquilo que é um desporto de equipa, naquilo que é um trabalho em sociedade e em empresas e em ambiente empresarial, se não tiver de facto as soft skills necessárias. Eu acho é que, isto era a boa notícia, a má notícia é que estes 50 têm vindo a aumentar brutalmente e os hard skills a diminuírem. E porquê? Primeiro, por aquilo que é o desenvolvimento de contexto em sociedade, mas acima de tudo também porque o conhecimento se tornou muito arm's reach, muito facilmente consultável e ao dispor de toda a gente. Há 50 anos atrás, as pessoas com maiores possibilidades iam para a faculdade, tiravam bons cursos, tinham acesso a melhores livros e tinham uma educação, se calhar, diferente daquelas que não tinham a sorte do elevador social chegar a andares tão elevados. Hoje em dia isso não é verdade, quer dizer, hoje em dia a maior parte daquilo que são os hard skills para as funções médias, não diria que estão no Google, mas estão muito perto do Google e, portanto, são muito facilmente pesquisáveis. E, portanto, os soft skills passaram de 50 para 55, para 60, para 65, para 70. A roda de dia agora estão em 75. Não sei se estão em 75, se estão em 80, se estão em 70. O que interessa é que, de facto, a magnitude tem aumentado de uma forma absolutamente brutal, porque, de facto, a parte técnica está muito mais ao alcance de toda a gente. E, portanto, aquilo que é, de facto, fundamental é perceber, e em particular nas empresas que eu lidero, aquilo que nós queremos perceber é qual é a capacidade intrínseca dos candidatos e do talento em apreender rapidamente a informação, em gerir essa informação e conseguir rapidamente coordenar essa informação e essas capacidades técnicas com o resto da equipa para que sinergicamente a equipa como um todo entregue resultados. E portanto acabou-se um bocadinho a era do Yuppie, a era daquele que sabia mais, que tinha o melhor mestrado, que tinha o melhor doutoramento, que tinha lido os melhores livros, que tinha viajado mais, que os pais, graças a Deus, lhe tinham podido dar uma melhor vida e portanto ele estava numa posição de arranque na corrida muitíssimo superior e eu acho que isto é uma boa novidade para a média da sociedade. A média da sociedade hoje está muito melhor preparada para qualquer pessoa vencer tão facilmente como outra, independentemente do seu contexto social. Ainda não é totalmente verdade. Portugal, em particular, não é um brilhante exemplo
onde o elevador social funcione tão bem como noutros países da Europa, mas eu acho que claramente, independentemente disso, nós não sermos ainda um bom exemplo na média, Portugal, como qualquer outro país no mundo, está muito melhor preparado hoje em dia para que uma criança que nasça num contexto social mais desfavorecido, de facto, consiga progredir mais facilmente, se de facto nas soft skills tiver tido a sorte dos pais, do contexto envolvente e depois das escolas e da faculdade onde ingressar, tenham tido a preocupação de os formar de uma forma correta. Aquilo que me parece que ao mesmo tempo também é um bocadinho preocupante é que fala-se muito de soft skills, mas há ainda muita curiosidade e muita malta curiosa a falar sobre soft skills e a mim parece-me que há pouca ciência na maioria das vezes que se fala sobre soft skills, ou seja, soft skills são de facto uma coisa de enorme responsabilidade, tem alguma cientificidade psicológica por trás e, portanto, não é qualquer tipo de soft skill que é relevante e é muito importante que as empresas também tenham consciência disso e se comecem a adaptar para tentar moldar a sociedade para aquilo que nós queremos. Porque hoje eu sinto muito que, também pela enorme escassez de talento, nós estamos todos muito mais a reboque, não daquilo que nós gostaríamos de ter como soft skills, mas daquilo que os alunos estão dispostos a entregar-nos, porque estamos todos aflitos, porque não temos capacidade de recrutar tanto talento quanto queríamos. Fala-se muito de crise, mas a realidade é que eu vejo, a maior crise que eu vejo não é tanto económica, é uma crise de talento, em que Portugal tem muito emprego para dar e temos muito pouca gente para recrutar, gente capaz, por um lado, e na maior parte das vezes, quando encontramos essas pessoas capazes, nós temos uma expectativa das pessoas que as pessoas não estão dispostas a dar. E, portanto, alguma coisa nós, empresas, as nossas áreas de recursos humanos, os nossos pelouros de marketing, de vendas, de finanças, de recursos humanos que estão a contratar, estão claramente a falhar na leitura da sociedade, porque os candidatos, quando chegam até nós, têm uma expectativa radicalmente oposta e diferente daquilo que nós queremos dar como experiência de trabalho. E, portanto, é uma coisa que a mim me preocupa muito, acima de tudo, mais ainda do que as soft skills, é a incapacidade que o tecido empresarial português e europeu tem tido em acompanhar esta mudança de contexto laboral e em que claramente nós andamos todos muito mais a reboque do talento do que o talento a nosso reboque. Muito obrigada. Vou passar então agora a palavra à doutora Inês Melo. Portanto, como eu disse, foi nossa aluna de mestrado em Gestão de Potencial Humano e precisamente a dissertação de mestrado foi sobre as soft skills, daí penso que terá uma palavra também importante a dizer sobre este assunto. Inês? Bom dia a todos, muito obrigada por este convite e efetivamente é um tema que me é aqui especial, digamos assim, tendo em conta que não só por questões de trabalho, mas também porque efetivamente a minha tese de mestrado foi neste âmbito, e nomeadamente nesta passagem entre aquilo que é a parte dos estudos, a parte curricular, para depois o mundo de trabalho e esta capacidade que as empresas têm de integrar os alunos e aquilo que os alunos trazem e desenvolveram durante o seu percurso em termos de soft skills para entrar no mercado de trabalho. É engraçado, porque aqui a Rosa falava nos 75, eu na minha dissertação de mestrado já vou um bocadinho mais à frente, porque na verdade os estudos que eu encontrei já falam aqui em 85% de importância nas soft skills face aos 15% das hard skills, que é aquilo que as empresas procuram e que no fundo consideram que é mais relevante para o desempenho dos colaboradores. Há uma coisa que é certa, nós sabemos que as soft skills são efetivamente muitíssimo importantes, quanto mais não seja, porque são elas que vão permitir que nós consigamos desenvolver as hard skills de um colaborador. Portanto, ou seja, nós sabemos que as competências técnicas nós podemos muito facilmente ensiná-las, como dizia o Dr. Nuno, e eu concordo plenamente, hoje em dia, inclusivamente com o Dr. Google e com os tutoriais, é fácil, digamos assim, as pessoas até através da internet poderem, e querendo, aprender e desenvolver as suas hard skills. Efetivamente as soft skills são muito mais difíceis de desenvolver e é mais difícil, efetivamente, e hoje cada vez mais, nós conseguirmos nos colaboradores muitas vezes encontrar aquelas soft skills que efetivamente nos vão permitir o desenvolvimento das funções e das empresas e por aí fora. Concordo plenamente que neste momento é difícil entender o que é que se está a passar no mercado.
porque eu partilho completamente desta dificuldade que nós estamos a ter neste momento em termos de encontrar talento e de fazer recrutamento, porque, na verdade, nós até encontramos pessoas que efetivamente e tecnicamente venham preparadas. Em termos de soft skills, enfim, acho que hoje já estamos muito melhor, acho que tem havido uma preocupação crescente, nomeadamente nas universidades, no desenvolvimento das soft skills. Agora, é verdade que nós andamos a reboque do talento, porque temos sérias dificuldades em fazer recrutamento, as expectativas das pessoas e dos futuros colaboradores são efetivamente bastante diferentes daquilo que as organizações necessitam, e, portanto, isto está-se a tornar cada vez mais difícil. É hoje em dia um desafio fazer um processo de recrutamento, porque, na verdade, enfim, esta dificuldade de criar aqui um equilíbrio entre as hard skills e as soft skills cada vez é maior. Eu acho que as soft skills são, sem dúvida, muito importantes, porque é aquilo que nos vai permitir, então, se conseguirmos se conseguirmos encontrar efetivamente um candidato com soft skills, boas soft skills, até inclusivamente já com alguma solidez, que nos vai permitir, ok, sim senhora, nós depois vamos conseguir fazer uma aposta no desenvolvimento das componentes técnicas da hard skill e, portanto, podermos apostar naquele futuro colaborador. Agora, sem dúvida nenhuma que hoje em dia as soft skills têm que ser mais trabalhadas, porque, na verdade, nós dizemos que uma soft skill muito importante é a comunicação. Está bem, mas isto de comunicação não interessa só ser bem falante, não é? Até que ponto é que alguém que é bem falante tem efetivamente a soft skill que nós precisamos para o desenvolvimento de uma determinada função. Porque, lá está, ele é bem falante, mas depois tecnicamente acaba por ficar aquém e não conseguir utilizar a comunicação e o seu poder de comunicação para desenvolver a sua hard skill. E, portanto, é sem dúvida alguma um tema que é cada vez mais importante. Acho que ainda temos muito que trabalhar sobre as soft skills, e acho que, sobretudo, apesar de eu achar e considero que hoje as universidades estão muito mais despertas para isto, os programas nas universidades também estão mais despertos para isto, mas temos aqui um longo caminho para percorrer nesse âmbito, sem dúvida alguma. Obrigada, Inês. Ainda no seguimento das soft skills, continuando então com a Inês, portanto, no ISG nós temos um modelo, que é o modelo dos 5 Cs. Portanto, nós além de formarmos bons profissionais, daí termos uma elevada taxa de empregabilidade, como a doutora Alexandra Caetano mencionou no início, temos a preocupação de formar pessoas conscientes, comprometidas, comunicativas, colaborativas e criativas. Tendo em conta que tanto a Inês como na UI já receberam estagiários nossos, que eu sei que sim, portanto, consideram que estas soft skills correspondem às exigências do mercado, estes 5 Cs que nós estamos a tentar formar nos nossos recém-licenciados ou dos candidatos que entram agora no mercado de trabalho? Sim, quer dizer, acho que sim, isso sem dúvida. Eu acrescentaria aí pelo menos mais uma ou duas, e uma delas, eu acho que nós precisamos aqui de recém-licenciados curiosos, mais um C, porque, na verdade, é muito importante, sem dúvida, e hoje em dia eles têm ferramentas que nós não tínhamos. Esta história de poder aprender também, lá está, através do Google, etc., mas isto só não chega. Nós precisamos de pessoas que efetivamente saibam utilizar a sua parte da curiosidade, e aqui a curiosidade não no sentido da pescovilhice, mas que também começa por ser, mas na verdade uma curiosidade que tem que ser fundamental para o desenvolvimento, quer para o desenvolvimento em termos de hard skills, quer para o desenvolvimento das soft skills, porque aquilo que eu vejo hoje é que nós temos uma pressão grande das empresas no atingimento dos objetivos, e muitas vezes as pessoas esquecem-se que para nós conseguirmos ir ao encontro daquilo que é a nossa função, o atingimento dos objetivos, etc., nós temos que ser curiosos. Todos os dias nós temos que ir à procura do conhecimento.
todos os dias nós temos que estudar, temos que aprender, temos que nos desenvolver, quer em termos técnicos, quer até enquanto pessoas. E, portanto, eu acho que acrescentaria o C da curiosidade, que é, ok, eu dentro da minha função, como é que eu posso desenvolvê-la, como é que eu posso fazer melhor, o que é que eu posso implementar, porque não é só eu ter as ferramentas que a organização me dá e basta. Não é? Portanto, é preciso nós estarmos em permanente evolução. E eu acho que esta evolução pode ser feita precisamente através da curiosidade e do querermos ser conhecedores daquilo que poderá ser o desenvolvimento das nossas funções e do nosso desenvolvimento pessoal, naturalmente. Quando eu digo conhecedores, acho que há aqui uma característica que é muito importante e uma soft skill que é muito importante todos termos, que é, em primeiro lugar, termos a nossa autoperceção, ou seja, nós sabermos o que é que somos, quem é que eu sou, que soft skills é que eu possuo e como é que eu, de facto, posso crescer e desenvolver através destas minhas soft skills. E acho que a autoperceção é fundamental para nós também termos, de facto, esta evolução e esta necessidade da curiosidade, do crescimento que podemos ter. Acho que hoje em dia os alunos, conforme dizia há pouco, estão mais preparados neste âmbito, sem dúvida, mas também ao mesmo tempo ainda verificamos alguma imaturidade neste âmbito dos alunos que estão a sair da universidade. Obrigada, Inês. Agora que a Inês falava na autoperceção, recordo-me, não foi há muito tempo, uma aluna do segundo ano da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, portanto, a falta da autoperceção e da tal maturidade, me dizia que quando terminasse o curso, portanto, daqui a um ano, que ia ser diretora do Departamento de Recursos Humanos. Eu até a brincar perguntei, mas o seu pai tem alguma empresa? Portanto, porque ninguém começa, como sabem, não é? Melhor que ninguém começa como diretor de Recursos Humanos. Portanto, há essa falta de maturidade que muitas vezes faz com que os alunos depois cheguem às empresas e pensem que não era isto que eu queria porque estavam à espera de mais e que não é possível. Portanto, acho que também é importante chamar a atenção para esse aspecto. Passando então agora a palavra ao Dr. Luís Marques, que também, como disse, já teve estagiários nossos, portanto, além de... Sim, tem muitos consultores nossos já a trabalhar na empresa. Temos ali a nossa Raquel, que terminou agora recentemente o estágio na UI. Portanto, além de formarmos as tais pessoas conscientes, comprometidas, comunicativas, colaborativas e criativas, ao qual a Inês acrescentou a curiosidade, como sendo uma competência também fundamental, o Dr. Luís Marques, na sua opinião, considera que estas 5 soft skills que eu mencionei correspondem ou não às exigências do mercado? Acrescentaria mais alguma, que não terá que começar necessariamente por ser, obviamente. Na sua opinião, quais é que são de facto as competências que fazem a diferença? Muito bem, pronto. Estas 5 que aqui estão, naturalmente, é um bom ponto de partida. É difícil fechar num conjunto aquilo que são as soft skills necessárias, para além daquilo que a oradora anterior, que a Inês referiu, relativamente à questão da curiosidade, que eu concordo inteiramente. Eu penso que pessoas que tenham flexibilidade e espírito crítico também é algo que é fundamental. E quando eu digo flexibilidade, vem-me logo pensar, não, mas o que é que chamas flexibilidade, Luís? Chamas flexibilidade a trabalhar de 14 horas por dia? Não, não é nada disso. Flexibilidade é a capacidade de adaptarmos às circunstâncias e às realidades concretas. Eu dou um exemplo, eu lidero uma equipa de 380 pessoas. Essas pessoas estão espalhadas em 4 escritórios: Lisboa, Porto, Luanda e Maputo. Nós, como me apresentou no início, eu sou o líder da nossa prática de consultoria fiscal, daquilo que nós chamamos o cluster de Portugal, que engloba Portugal, Angola e Moçambique. Daí a sigla PAM, que há bocado falou. E portanto, isto significa que as nossas pessoas têm que estar preparadas para ter, se necessário, fazer projetos em qualquer um destes mercados.
E fazer projetos em qualquer um destes mercados exige flexibilidade. Flexibilidade porque os interlocutores são diferentes. Até em Portugal, Lisboa e Porto é completamente diferente. Os mercados são diferentes, o tipo de tecido empresarial é diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. E sendo diferente, nós temos que ser adaptativos, temos que ser flexíveis na nossa abordagem, na nossa forma de nos posicionarmos e na nossa forma de interagir com os vários stakeholders. Se formos então para Luanda e para Maputo, diferente, ainda mais diferente o é. Portanto, isto para dizer que todos os nossos profissionais têm que ter essa capacidade de se adaptarem às circunstâncias. Eu próprio fui crescendo ao longo da minha vida, são quase 30 anos, vou fazer em setembro 30 anos que comecei nesta atividade, e quando me lançaram, por exemplo, o desafio de ir para Luanda, que nunca, um país que eu não conhecia, Angola, nunca lá tinha estado um minuto sequer, e aterrei de armas e bagagens em julho de 2012 com a minha mulher e os meus 2 filhos. E, portanto, foi uma aventura profissional e pessoal, mas eu sabia que uma das características que eu tinha, fazendo uma autoavaliação minha, se é que me seja permitido, eu sou capaz de me adaptar às circunstâncias. E trabalhar 5 anos e meio, como eu fiz em Luanda, e fazer crescer um escritório de 25 pessoas e deixar uma prática com 170 quando me vim embora, foi algo que me motivou bastante. Mas motivou-me e ao mesmo tempo eu tive muitos desafios e tive que me adaptar à forma de estar das pessoas no mercado, ao tipo de tecido empresarial com que me confrontei. Portanto, estou a dar apenas este exemplo para dizer que, de facto, a capacidade de adaptação e a flexibilidade que as pessoas têm que ter são fundamentais no sucesso e são soft skills que naturalmente têm que existir, sob pena de comprometer ou pelo menos de atrasar, digamos, aquilo que é a progressão normal numa carreira. E eu acho que hoje em dia os jovens também olham para o mercado de trabalho não apenas como Portugal. Há bocado, quando se falava das dificuldades de contratação, uma das questões que nós temos vindo a constatar na nossa organização é que os jovens olham para o mercado de trabalho. Eu, quando acabei em 1993 e entrei para o mercado de trabalho, eu queria trabalhar para uma consultora. Mas nessa altura nem sequer havia internet. Há bocado o mundo falava que dá tudo acesso. Em 1993 não havia internet. Eu nem sabia o que eram as Big Six na altura, hoje são Big Four. Mas tive que ir à procura de enciclopédias, os tais livros, não é? Porque não havia o Google. Eu não podia chegar ao Google e dizer. E agora até há uma coisa chamada ChatGPT, não é? Que até responde a tudo e mais alguma coisa. Portanto, dito isto, é fundamental que de facto, a abordagem e os jovens hoje, que estava eu a dizer, para não quebrar o meu raciocínio, os jovens hoje, quando chegam ao mercado de trabalho, a primeira coisa que me perguntam é 2 coisas: se a minha empresa faculta a possibilidade de ter digamos, uma experiência fora de Portugal, e também os modelos híbridos de trabalho. Ou seja, não tem que vir todos os dias ao escritório, teletrabalho, como é que funcionamos, e até é curioso que muitas vezes a entrevista sou eu o entrevistado e não sou eu o entrevistador. Isso também é uma realidade que está a mudar hoje em dia. O que não me importa, eu gosto de ser questionado e responder e satisfazer as curiosidades, mas as coisas estão um bocado invertidas, ou pelo menos estão diferentes do que eram quando eu entrei no mercado de trabalho. Portanto, dou por mim a responder às perguntas e a ser questionado e não fazer perguntas para o entrevistado. E, portanto, isto até é bom, porque mostra que as pessoas têm ambição e estão focadas e sabem o que é que querem. Portanto, essa característica, mas isso exige, é tal flexibilidade que eu dizia, as pessoas querem ser flexíveis em modelos de trabalho, querem ser flexíveis, têm que ser flexíveis, melhor dizendo, a todas estas dinâmicas da realidade atual. Portanto, eu acho que estes 5 Cs são fundamentais, há uns que têm que ser acrescentados para que, de facto, se complete todo este processo de soft skills que os profissionais devem ter. Obrigada. Dr. Luís Marcos, não resisto a interrompê-lo e a agradecer esse seu comentário. Efetivamente, é um paradigma que se alterou e que eu verifico em casa com os meus filhos mais velhos, verifico aqui no ISG com os alunos finalistas. Hoje, antigamente, no nosso tempo, e temos mais ou menos a mesma idade, nós éramos escolhidos pelas empresas, éramos recrutados. Hoje são os recém-licenciados ou recém-mestres que escolhem as empresas para onde querem ir. E aquilo que caricaturou muito bem a entrevista de emprego hoje é completamente diferente, não é? Hoje o candidato chega para as perguntas, sabe muito bem o que quer, desenha logo a sua carreira, ao contrário do que a professora, normalmente estamos sempre de acordo, professora, desta vez não estou. Acho que os alunos hoje, os finalistas, se conhecem efetivamente melhor, têm ambições claras, por todas as razões que fomos aqui falando. Acho que as soft skills estão mais desenvolvidas,
pelo menos dos nossos alunos eu noto isso, mas noto os jovens em geral, que eles efetivamente sabem o que querem, sabem o seu valor e sabem aquilo que devem exigir, entre comas, também do outro lado. Isso também é giro, porque é desafiante, não é? Há aqui uma interatividade diferente. A passividade acabou de estar a tremer numa entrevista de emprego, à espera de perguntas muito difíceis, quase como se fosse uma oral, isto acabou. E isso é interessante, porque efetivamente chega à voz, tenho a certeza, muito mais talento. Portanto, essa seleção que era feita à partida numa entrevista de emprego, à partida já está feita. É assim, não é? Desculpe interromper, eu acho que mais ou menos, porque eu acho que também é importante, ou seja, concordo que hoje sabem o que querem, sabem, e lá está, são eles que escolhem as empresas, mas acho que é preciso ter os pés assentes na terra e perceber um bocadinho que, e o Dr. Luís Marques falava na flexibilidade, e efetivamente eu acho que isto é fundamental. E aquilo que nós verificamos, por exemplo, a nível dos processos de recrutamento, é que nem sempre esta flexibilidade existe. E falando, por exemplo, aqui nesta questão, que no fundo a pandemia nos trouxe dos regimes híbridos de trabalho, dos modelos híbridos de trabalho, vê-se pouca flexibilidade na percepção de que existem determinadas funções em que, inclusivamente, estes regimes híbridos, estes modelos híbridos não são compatíveis. E nós precisamos de pessoas para trabalhar em todas as funções. E, portanto, eu acho que sim, efetivamente, nós vemos que hoje os jovens, principalmente, sabem muito bem aquilo que querem, sabem, inclusivamente, algo que nós, eu acho que, enfim, se calhar não, fomos um bocadinho tontos, digamos assim, nesse sentido, porque eles hoje em dia sabem muito bem que querem um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E acho ótimo que isso assim seja. Agora, efetivamente é necessário não só esta flexibilidade, como inclusivamente os pés assentes na terra, de perceber que, ok, como há pouco a doutora Rosa dizia, da aluna que diz eu quero ser diretora de recursos humanos, extraordinário. Ainda bem que existe esta ambição. Agora, vamos ser realistas e perceber que há um caminho que é necessário fazer. E nós não podemos encurtar este caminho assim de uma forma tão fácil quanto isso. É bom que haja essa ambição, é bom que se queira lá chegar, temos esse objetivo. Agora, lá está, eu tenho que ter a minha autoperceção e perceber que tenho que desenvolver ainda competências, sejam elas hard skills ou soft skills, para poder fazer este caminho e chegar lá. E reparem, eu acho que esta autoperceção é que nem sempre é tão realista. Há pouco, mais uma vez, o Dr. Luís Marques dizia que quando fez esta aventura de ir para Angola, tinha noção, eu sou capaz. Isto sim é ter autoperceção. Sabendo que tenho dificuldades pela frente. Agora, eu sou capaz, não é só por dizer, eu sou muito bom, eu sou capaz de fazer isto tudo. Não, é dizer, eu já desenvolvi competências, tenho competências que me vão permitir, inclusivamente, encarar os desafios que eu vou enfrentar quando lá chegar. Porque eu sei claramente que vou ter desafios e sou capaz de os enfrentar. E esta autoperceção é fundamental. Agora, é uma autoperceção que tem que ser realista, com os pés na terra, certo? E às vezes eu acho que é um bocadinho esta a dificuldade que hoje existe nos nossos jovens. Para eles é muito fácil ir à internet e achar que isto é tudo simples. Nós tínhamos as tais enciclopédias e se calhar isso obrigava-nos a ser muito mais, lá está, realistas, muito mais... hoje está muito em voga a resiliência, eu diria que nós sim, é que éramos bem mais resilientes do que se calhar hoje em dia são as novas gerações. Ok, Desculpem esta interrupção. Dr. Nuno Pires, sendo aluno, ex-aluno do ISG, considera que estes 5 Cs que nós tentamos incutir nos nossos alunos serão suficientes, correspondem às expectativas e às exigências do mercado? Ou acrescentaria mais alguma competência que considere fundamental? Portanto, no fundo, quando contrata um novo colaborador, que competências é que espera, que soft skills é que espera que esse colaborador traga da bagagem? Portanto, como a doutora Alexandra dizia, normalmente concordamos, desta vez não, porque em relação aos alunos, mas é curioso que esta aluna do segundo ano
Os alunos do segundo ano têm uma percepção totalmente diferente dos alunos finalistas, porque lá está, ainda lhes falta um ano de percurso, ainda têm muito a aprender, e durante esse ano, portanto, primeiro semestre do segundo ano até o segundo semestre do terceiro ano, a diferença é brutal, porque é meio curso que estamos a falar. E a partir de uma certa altura começa a haver mais essa autoconsciência, essa autoperceção, que no início do segundo ano eles não têm. Portanto, no início do segundo ano eles todos acham que entram numa das Big Four e vão ser partners, não é? Portanto, trainees para quê? Não, ainda tem mais 2 anos de mestrado. Exatamente, Portanto, sim. estamos aqui a falar de um gap mais 3 anos no fundo Exatamente. de desenvolvimento de todas as competências que aqui falámos globais e da própria maturidade, o que os faz chegar às empresas, de facto, com outra postura, com outra atitude. Sim, mas isto só para dizer que ano e meio de curso faz toda a diferença. Nós temos presentes alunos finalistas que não têm de todo, ou seja, os do segundo ano não têm toda a mentalidade e as competências que estes alunos já têm atualmente. Não é? Portanto, é um percurso que vai sendo construído ao longo do tempo e nisso eu concordo, que sim, realmente é importante. Na sua opinião, o que é que procura, além destes 5 Cs, considera que são importantes? Eu se calhar começar por dizer o seguinte, que é, eu graças a Deus, porque nós temos uma empresa que nos corre nos últimos anos bem, e portanto temos muita necessidade de talento. Eu já passei pela fase da irritação, ou seja, pela fase em que todos nós, como CEOs, como board members, como diretores de recursos humanos, como whatever, é que estamos à procura de talento. Tivemos aquela irritação de olhar para os jovens e achar que a culpa está nos jovens, e esta geração não percebe, e esta geração quer acelerar demasiado. E eu, graças a Deus, ao contexto onde vivo, à equipa extraordinária que tenho e à maneira como tenho analisado bastante bem o assunto, acho eu tenho uma visão muito mais positiva hoje em dia da coisa do que tinha no passado. Ou seja, eu acho claramente tudo aquilo que os jovens nos trazem é absolutamente extraordinário. Eles trazem hoje uma energia, uma ambição e uma vontade de acelerar, como se dizia aqui, incomensuravelmente maior do que aquela que nós tínhamos dentro de nós. E isso é tudo matéria-prima boa. E, portanto, eu acho que nos cabe a nós, com alguma humildade, perceber que se esta quantidade de energia e de água que está a chegar às barragens é extraordinária, cabe a quem vai mais à frente no caminho, aos gestores, aos decisores políticos, aos professores, às universidades, saber gerir esta energia e canalizá-la dentro das comportas certas. E a realidade é que nós não estamos a conseguir. Portanto, a culpa não está nos jovens. A culpa está em nós, que estamos muito mais à frente no caminho, estamos a deixar que eles ultrapassem as nossas barragens, nos atropelem e nos digam como é que nós temos que fazer, porque nós não estamos a ter capacidade de dizer a eles. E, portanto, eu acho que o primeiro passo é alguma humildade para perceber que o avanço na sociedade é sempre positivo, este novo contexto, em particular dos millennials, é extraordinariamente positivo. Nós nunca tivemos uma geração tão bem preparada, com tanta energia, com tanta vontade de vencer, com tanta vontade de empreender, com tanto mundo, porque hoje, com as low costs, com as capacidades que eles têm de viajar e de conhecer novas realidades culturais e empresariais, os miúdos estão muito melhor preparados. E, portanto, bora lá pôr aqui um bocadinho de humildade na coisa e não pensar que eles são todos uma cambada de imaturos acelerados e que eles querem de repente chegar direto. Quem me dera a mim, de facto, que há 20 anos atrás, metade das pessoas que eu recrutava quisessem ser diretores e CEOs e chairmans. Quem me dera. E, de facto, antigamente havia aqui algum travão que agora não há. E eu acho que, de facto, há uma parte boa nisto. Onde é que está a parte má? Na nossa absoluta incapacidade até agora de conseguir colocar as baias no sítio certo e gerir esta extraordinária energia que eles nos trazem para as comportas certas. E nós é que estamos a falhar e não eles. E, portanto, eu gosto sempre de partir do pressuposto que, de facto, o trabalho está do meu lado, eu, de facto, é que estou aqui a falhar. Eu acho que claramente nós, como empresas e como sociedade, estamos a falhar diante dos nossos jovens e do nosso talento, porque ainda por cima, cada vez que temos depois estas conversas mais negativas ou numa tentativa de castrar a coisa, estamos a retirar alguma coisa de boa na matéria-prima. Não devemos jamais castrar nem desacelerar esta energia, esta vontade de vencer, este interesse permanente de serem CEOs dentro dos seus próprios departamentos, das suas próprias funções. Pá, que bom! Que coisa tão extraordinária. Cabe-nos a nós geri-lo bem, dentro dos timings, como dizia a Inês, não é? Agora, depois, importa é ajudá-los e fazer aqui alguma curadoria com os timings certos, com os processos certos, com o acompanhamento certo, com uma curadoria global que lhes permita chegar ao sítio que a nós,
nos parece mais correto para a organização onde nós estamos e que seja melhor para eles também. Isto é uma relação win-win, não é? A mim não me interessa ter talento que eu sugo para mim para ser muito interessante para a Sport TV se eles não crescerem comigo. Quer dizer, a mim interessa-me que o talento cresça comigo e se torne sólido e maduro. Sobre as soft skills, eu recordo-me que há 20 e qualquer coisa anos atrás, quando me licenciei no ISG, o ISG já na altura era uma universidade muito inovadora pela maneira como tornava o curso muito rapidamente prático e nós chegávamos à partida com uma vantagem competitiva muito grande ao mercado, que era nós vinhamos muito melhor preparados para iniciar a jornada laboral do que a maior parte das pessoas que vinham da Católica, do ISCTE e todas as outras faculdades que concorriam connosco. Eu na altura tinha ótima média, podia ter entrado no ISCTE, na Nova, na Católica, e eu optei pelo ISG e hoje não me arrependo e acho que fui muito bem preparado. Sobre os soft skills em particular, preferia não opinar por isto. Eu acho que a Inês tocou num ponto que me parece muito importante há bocadinho, que mais do que aquele de juntar ou tirar os soft skills, é a ligação que nós temos que fazer aos hard skills. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que as soft skills são uma ponte para que nós depois possamos empreender bem os hard skills. E a realidade é que setor a setor, empresa a empresa, contexto a contexto, cada empresa tem que decidir a todo momento. É claro que há sempre aqui uma base interessante de soft skills, que eu diria que são denominadores mais ou menos comuns. Mas pegando num exemplo giro que a Inês há bocadinho pegou e que eu achei uma certa graça e que tomei nota, que dizia, nós falamos muito da comunicação como uma soft skill que parece bastante óbvia, mas não é líquido que seja necessariamente o ser bem falante ou saber-se apresentar bem. Eu estou num setor onde aprendi nos últimos 6 anos a liderar uma empresa extraordinariamente difícil por várias razões, pelo setor onde estou, que core business é futebol, pelos acionistas que tenho, que como todos conhecem, são todos eles inimigos entre si de mercado. Portanto, eu tenho aqui a Vodafone, a Altice, a nós, todos na minha estrutura acionista, e onde, por exemplo, aqui, uma das coisas que é absolutamente fundamental na comunicação e que vale ouro é o silêncio. É aprender a gerir silêncio, a percebermos quando é que devemos estar calados, a perceber quando é que há um contexto em particular onde é absolutamente fundamental ouvir mais e falar menos, onde é preciso uma maturidade gigante na comunicação, em que há momentos em que nós temos que ser muito bons a fazer storytelling e de facto, a integrar as pessoas nos contextos e a vender-lhes uma história daquilo que eu quero que vender-lhes, e há momentos em que a melhor maneira de convencer os outros a chegar ao mesmo destino que o meu autocarro tem que chegar é estar calado. Portanto, eu acho que cada empresa, seja o setor da hotelaria, onde eu estive antes, seja o setor do grande consumo, onde eu já estive, seja a Sport TV, o tipo de soft skills que eu procuro na Sport TV será seguramente bastante diferente, pelo menos em 50% ou 60% daquilo que o Luís ou a Inês procuram nas organizações deles. A nossa adaptabilidade a determinados contextos, o tipo de partners que o Luís tem, comparado com o tipo de colegas de conselho que eu tenho, com o board que a Inês terá na Coutinho Net Theory, são contextos muito diferentes, com objetivos de negócio muito diferentes, com agentes económico-políticos muito diferentes e que reagem a determinados estímulos de soft skilling extraordinariamente diferentes. E às vezes eu diria que até antagónicos. E, portanto, acho que mais do que nós fazermos uma lista de soft skills, acho que é fundamental duas coisas. Uma, perceber sempre que mais de metade das soft skills têm que ser adaptadas ao contexto onde eu vou trabalhar e com quem vou trabalhar. E mais do que o título da soft skill, é preciso muito aprofundar o que é que está por trás dessa soft skill. Como a comunicação que falávamos ainda agora, não é? Para mim, mais do que comunicação, é absolutamente fundamental perceber o que é que nós, entre nós, entendemos como estar apto ou ser formado de uma forma apta naquilo que é uma soft skill tão fundamental como comunicação. E acho que claramente não há alinhamento sobre isso. Acho que quando lecionamos soft skills em determinados sítios, há pessoas que falam sobre comunicação de uma maneira que não é a maneira como eu vejo. Acho que se calhar eu, se não tivesse tido a sorte de trabalhar num setor tão difícil como trabalho hoje, eu se calhar há 5 ou 6 anos atrás, para mim o silêncio não era uma coisa à qual eu dava assim tanto valor. Na hotelaria, onde tudo se vive de uma maneira bastante mais, se calhar mais aberta, se calhar isso não é uma coisa tão premente e tão importante. Pronto. E portanto eu acho que acima de tudo, mais do que categorizarmos soft skills, é preciso, por um lado, segmentar esses soft skills e fazer aqui um deep dive e perceber dentro de cada soft skill o que é que cada um entende que é preciso lá estar dentro de uma forma muito clara, muito precisa e muito cirúrgica. Estamos a falar de uma coisa de enorme responsabilidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos a trocar hoje em dia hard skills por soft skills. E as hard skills eram muito concretas. Eu aprendi a fazer uma determinada tarefa, uma determinada tecnicidade. E hoje parece que as soft skills então podem vir substituir parte disto percentualmente, mas podem ser assim uma cena vaga, que nós falamos todos com alguma superficialidade.
E é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Portanto, por um lado, acho que é preciso fazer aqui um deep dive do que é que se entende por comunicação e por colaboração e por criatividade e por compromisso, etc. E para mim, compromisso seguramente não será seguramente aquilo que a Inês quer ter na cabeça dela e que o Luís tem na cabeça dela e que a Rosa traz na sua cabeça. E acho que depois, contexto a contexto, aquilo que preciso para a Sport TV hoje é diferente do que precisava no Pestana há uns anos atrás e era diferente do que eu precisava na Compala, na Sociedade Central de Cervejas, quando lá estive. Aquilo que eu noto muito é que, de facto, os miúdos vêm muito melhor preparados. Eu hoje tenho entrevistas de emprego quando já estou quer dizer, a mim hoje em dia já só me chegam os candidatos finais para validação, mas eu hoje gosto muito de fazer entrevistas porque, de facto, quando valido candidatos, eles chegam muito melhor preparados, têm normalmente uma qualidade humana extraordinária e, tipicamente, quando as entrevistas falham, é muito curioso que no passado nós ficávamos todos orgulhosos do alto do nosso pedestal, porque eram eles que falhavam na entrevista, e eu acho que sistematicamente hoje em dia quem falha na entrevista somos nós, porque tipicamente são muito mais eles que desistem de nós nas fases finais do que nós que desistimos deles, porque nós temos muito talento que chega até nós que depois não está disponível para trabalhar connosco por whatever reason, seja porque nós não temos capacidade de incorporar. Hoje em dia, quer dizer, nós há bem pouco tempo partilho sem nenhum pudor, não tenho nenhum tema, sou muito transparente nestas coisas, com a maior das humildades. Nós estamos à procura de algumas funções nas áreas tecnológicas há mais de um ano. É muito difícil encontrar talento, e aqui neste caso é muito difícil encontrar talento com hard skills específicas, e quando este talento chega até nós, que é muito raro chegar até nós muitas vezes temos aqui ainda alguma incapacidade de acolher aquilo que eles nos exigem. As pessoas na área tecnológica hoje em dia são raras aquelas que aceitam trabalhar sem pelo menos terem 2 a 3 dias de remoto em contrato, que para nós nos gera um problema gigante na organização, porque eu para dar um remote de 2 a 3 dias em contrato, eu estou a criar uma iniquidade em relação ao resto da estrutura organizativa brutal e, portanto, eu tenho que pensar, se passar a dar a estes, eu tenho que tornar isto disponível across the organization. Como é que eu faço isto? E, portanto, no derradeiro momento em que alguém me diz, olha, eu aceito, mas eu preciso ter a certeza que vocês me dão pelo menos 3 dias de remoto em contrato. E nós não estamos preparados para dar esta resposta na entrevista. E isto é preocupante, não é? Porque não é que tenha vindo um louco dizer-me isto, é que o mercado me está a dizer isto. Portanto, nós estamos atrasados na análise de mercado, estamos muito atrasados em perceber o que é que o talento precisa e não estamos preparados neste momento para dar as respostas que o talento precisa. Portanto, eu acho que, acima de tudo, hoje, quando se fala de talento, é preciso que todos ponhamos um enorme chapéu de humildade gigante na cabeça e pensemos que quem está a falhar claramente somos nós. Eles têm feito um trabalho extraordinário. Têm sido muito mais empreendedores, muito mais enérgicos, muito melhor preparados e os despreparados aqui claramente somos nós. Obrigada pela sua partilha. Portanto, a minha questão seguinte tinha a ver com o desempenho, portanto já foi respondida. Gostava de saber também a vossa opinião sobre, portanto, atualmente fala-se muito nisto, portanto, um dos graves problemas da crescente qualificação a nível dos recursos humanos nas organizações, parece que há uma grande lacuna entre aquilo que as universidades oferecem, portanto, entre a forma como os nossos alunos são preparados e as exigências, portanto, aquilo que as empresas procuram. Na vossa opinião, enquanto recrutadores, enquanto empresários, diretores, CEOs e partners das vossas organizações, o que é que poderia ser feito nas instituições de ensino superior que pudesse colmatar estas lacunas, portanto, para que aquilo que nós temos, nós preparamos os nossos alunos, possa corresponder àquilo que vocês, enquanto entidades empregadoras, necessitam para que tenham um desempenho que corresponda às vossas expectativas. Mas o Nuno, se quiser continuar. Sim, quer dizer, mas acho que a resposta é muito fácil. Eu acho que, acima de tudo, e curiosamente eu até sou daqueles que sou bastante mais próximo do mundo académico, quer dizer, eu faço parte do Conselho Geral do ISG e estou muito perto da Nova também, onde faço algum mentoring de alguns mestrados executivos, etc. Mas a realidade é que eu acho que o mundo académico continua, do meu ponto de vista, e para aquilo que eu gostaria, muito afastado ainda das empresas. Ou seja, estas conversas são conversas muito pontuais, que são boas e são muito giras de um ponto de vista mais, não quero dizer lúdico, parece um bocadinho superficial, mas um bocadinho como uma forma de introduzir os alunos e de nos relembrar a nós próprios no tema, mas a verdade é que eu acho que há pouco trabalho sério entre as empresas e as universidades a fazer bridging disto, ou seja, a haver um trabalho efetivo académico e científico sobre o que é que na média as organizações hoje precisam, o que é que na média hoje o talento está disponível a dar e como é que se faz o bridging disto.
E, portanto, nós acabamos por falar nisto nas conferências, e quando somos oradores, e quando alguém nos convida para uma aula e para dar um mestrado ou para sermos mentores de qualquer coisa, mas depois quando os programas pedagógicos estão a nascer, quando as reitorias tomam decisões estratégicas, a realidade é que as empresas estão muito longe nos seus afazeres, vocês estão muito longe nos vossos afazeres, e portanto a coisa não cola, não tem cola. E portanto nós depois encontramos sempre mais à frente no diagnóstico. Mas para mim o diagnóstico, quer dizer, é sempre bom fazer um diagnóstico, mas já é uma cura, não é? Ou é uma tentativa de cura. Eu acho que a prevenção é precisamente esta que você pergunta, que é como é que isto se faz. Isto faz com uma relação mais próxima e mais continuada do mundo académico com as empresas, em que haja uma seleção clara do vosso lado, de quais são as empresas e os agentes e os líderes organizacionais que para vocês vos inspiram naquilo que é a captura de talento da vossa universidade e que nos peçam mais contributos. Nós, do nosso lado, nunca negámos, nem eu, nem ninguém da minha equipa nega contributo e horas de agenda dedicados a isso. Nós temos muito claro que a razão por que nós hoje temos funções por preencher 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é precisamente porque estamos a ser incapazes de recrutar. E a única maneira de sermos capazes, no longo prazo, numa cadeia de valor mais longa, é darmos parte da nossa ajuda e da nossa massa cinzenta ao mundo académico, para que o mundo académico daqui a 5, 6, 7 anos esteja melhor preparado para nos responder a nós também, não é? Portanto, nós estamos sempre disponíveis para ajudar. O que eu acho é que há pouco tempo de agenda, acho que não é falha nem do mundo académico, nossa, acho que é de todos, não é? Mas há muito pouco trabalho sério e profundo, em conjunto e em equipa, do mundo corporativo com o mundo académico. Há muitas iniciativas pontuais e soltas, não há um trabalho sério e científico de trabalho nesta matéria, pelo menos que eu conheça. Se calhar vocês têm, e eu, desculpem a leviandade da análise tão fria, mas eu do meu lado não conheço, e acho que se acaba, e já fiz a mesma crítica no Conselho Geral, não é? Nós reunimos uma vez por ano, o Conselho Geral é muito interessante para nós percebermos como é que o ISG está a progredir em determinadas métricas, tem feito um trabalho, e esta direção executiva um trabalho extraordinário, mas depois acabamos por estar uma vez por ano e, portanto, é muito difícil que haja, de facto, medidas corretivas permanentes naquilo que é estrutural. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, faz com mais relação e com mais deep diving. Acho que é isso. Ok, obrigado. Doutor Luís? Sim, aquilo que o Nuno referiu é algo que pode ser parte da solução, e eu concordo que de facto há um certo afastamento, e ciclicamente nós também fazemos aqui algum brainstorming sobre o que é que devíamos fazer para aproximar mais os alunos no mercado de trabalho. E portanto há uma coisa que eu tenho plena consciência, que é os famosos estágios de verão não funcionam, porque no verão as nossas pessoas estão fora. E, portanto, eles vêm para cá, os estagiários vêm para cá, nos meses de verão, que é quando têm folgas nos currículos da universidade, portanto, acabam por não aprender nada, porque as pessoas que acabam por poder, de facto, contribuir para melhorar o nível de aprendizagem e a aproximação do mercado de trabalho, acabam por não estar nos nossos. Estão de férias, não é? Portanto, no verão é o período tipicamente que os nossos quadros também se encontram ausentes por motivo de férias. Portanto, dito isto, eu acho que tem que haver aqui uma tentativa de incluir na parte curricular 3, 4 meses dos alunos a terem uma experiência efetiva de trabalho no mundo empresarial, fazendo se calhar atividades de menor valor acrescentado, mas pelo menos que lhes dê uma forma de perceber como é que o mundo empresarial funciona, quais é que são as características, como é que se tem que interagir com colegas, posicionamento no local de trabalho, até coisas simples como dress code, portanto, que às vezes é uma coisa fundamental. Hoje em dia o dress code está muito mais aligerado do que era no meu tempo, quando comecei, o fato e a gravata, e a cor do fato e a cor da camisa, e o tipo de sapato, portanto, isso acabou, felizmente também. Acho que somos muito mais flexíveis, temos a sexta-feira que a pessoa pode ser um bocadinho mais aliviada, a gravata caiu, mas é importante também perceber que não vimos para aqui de havaianas, nem de t-shirt, nem. Portanto, esse tipo de coisas é também importante. Eu tive esta guerra, entre aspas, quando estive em Luanda, porque em Luanda o tempo é muito quente e havia sempre uma tentativa de flexibilizar ao máximo e andar de fato e gravata em Luanda com 90% de umidade e 35 graus centígrados não é fácil, e portanto é difícil mesmo, e portanto é este tipo de coisas que o mundo de trabalho tem, eu acho que temos que fazer todos em conjunto. Portanto, eu acho que pode, do lado das empresas,
Isto é algo que eu já falei com outras instituições e acho que faz sentido. Não participar em conferências para falar de assuntos genéricos, porque isso não cria tração nos alunos. Eu acho que é importante explicar o que é que nós fazemos. Ir a uma universidade e tirar os nomes dos nossos clientes e dizer, olha, durante o mês passado fizemos 2 ou 3 projetos com estas características e o pedido foi este, o output foi aquele, os recursos envolvidos foram estes e nós fizemos isto. Porque só assim é que os alunos também percebem e ajudam os alunos a perceber, será que é isto que eu quero fazer ou isto é suficientemente atrativo para me pôr naquela empresa ou para me catapultar para esta carreira profissional. Do lado das universidades, é tentar chegar às empresas e propor protocolos em que uma análise, assim como se faz com os Erasmus, os programas de Erasmus, é fazer um Erasmus dentro das empresas. E o aluno tem digamos, o objetivo de, no final, preparar um relatório de atividades, tem um counselor ou um sponsor que o acolhe durante esse período, e que o ajuda a preparar esse relatório de atividades, que é depois apresentado na universidade, ou seja, é criar esta maior aproximação, porque senão os alunos fazem uma licenciatura. Nós, em regra, tentamos não contratar licenciados, contratamos apenas alunos que tenham mestrado, porque achamos que o licenciado ainda não tem a maturidade suficiente, desde que o Bolonha passou a ser uma realidade, começámos a ter esta política, damos primazia sempre aos licenciados, já contratámos naturalmente licenciados, mas é uma exceção, a regra é sempre com a posse do mestrado, e por isso achamos que o aluno que estuda 4 ou 5 anos e depois aparece no mercado de trabalho, a sensação que temos é que está muito desviado daquilo que são as necessidades do mundo profissional. Portanto, esta interação com um misto de as empresas irem à universidade explicar, tocar por miúdos aquilo que fazem, por um lado, e por outro, a universidade ter no seu plano curricular programas efetivos e durante o período normal letivo. Porque eu volto a dizer, muitas vezes as universidades abordam-nos para estágios de verão e isso é um modelo que eu acho que não funciona, honestamente. Pelo aquilo que disse logo no início, não me querendo repetir. Portanto, eu acho que é isso que temos que trabalhar em conjunto, porque é isso que eu também tenho falado com colegas de outros escritórios da EY. Este problema da falta de talento não é um problema restrito a Portugal. Os alemães agora estão a fazer uma coisa interessante. Nós vamos receber 5 ou 6 pessoas do nosso escritório de Frankfurt, porque queriam vir para Portugal. Então eles oferecem, eles pagam as despesas todas, eles vêm para Portugal e estão cá 6 meses e eu vou ficar com um colega da Alemanha com essa responsabilidade, vou ter a obrigação de o envolver em projetos em Portugal, mas que sejam cuja língua seja o inglês, naturalmente, e eles pediram-nos também pessoas de Portugal para ir para Frankfurt, ou seja, num intercâmbio, e isto é este tipo de coisas que temos que tentar fazer com a universidade. Porque eu acho que com as universidades em geral e com os institutos superiores em sentido lato. Portanto, eu acho que é isto que nos faz falta e que nos permite uma maior aproximação entre a realidade empresarial e o mundo académico. Porque eu acho que, só para terminar, eu acho que é interessante que temos as teorias de gestão todas, e o ISG é uma escola de gestão, e sabemos fazer integrais e primitivas e tudo isso que a gente aprende das matemáticas. Isso é importante porque dá-nos capacidade cognitiva e capacidade de raciocínio, mas depois é fundamental perceber o que é que as empresas fazem. O que é isso? E eu tenho 2 filhos, um com 25 e outro com 19, estão ambos fora de Portugal, um já trabalha no mercado do Reino Unido e outro está a estudar nos Países Baixos, mas o que eles fizeram sempre no verão, porque lá está o erro, mas foi fazer estágio de verão porque eles queriam e sempre tiveram. O ano passado o mais novo fez essa experiência e foi entrar numa empresa e tentar perceber o que é que se faz, porque é aí que eles também começam a ganhar apetite por determinados temas, porque acho que a faculdade e a universidade criam muitas ansiedades e muitas dúvidas. Portanto, eu acho que é isto que efetivamente nós temos que trabalhar em conjunto. Naturalmente, nós na EY estamos sempre disponíveis para tentar endereçar esses desafios. Obrigada, Dr. Luís. Passando agora a palavra à Inês, que também já acolheu vários estagiários nossos na área de gestão de recursos humanos, portanto, está muito próxima, portanto, desta realidade. Nós aqui no ISG temos uma unidade curricular no último ano, que são 6 meses, portanto, um semestre de estágio, que faz parte, portanto, os alunos para terminarem o curso têm mesmo que fazer um estágio ou um projeto na área da licenciatura. Portanto, essa proximidade existe apenas no último ano. É suficiente?
Inês. Bom, eu, em primeiro lugar, dizer que concordo inteiramente e plenamente aqui com o que foi dito, quer pelo Dr. Nuno, quer pelo Dr. Luís. Acrescento 2 pontos. Acho que não é de todo suficiente. E é muito engraçado porque nós temos países da Europa em que esta aproximação entre os alunos e a realidade empresarial começa inclusivamente no ensino secundário. Ou seja, a partir do 10º ano, os miúdos começam a poder ter a possibilidade de ir passar uma semana que seja a uma empresa onde começam, ou seja, no fundo, a delinear um bocadinho aquilo que gostariam de fazer no futuro e aquilo que é a perspectiva deles do que é que será uma determinada profissão no futuro. E é muito engraçado verificar que alguns deles chegam à conclusão que aquilo que idealizaram não é de todo aquilo que querem. E eu acho que isto é muito importante, porque acho que é fundamental que os miúdos comecem a perceber desde cedo, não só é bom saberem aquilo que querem, mas saberem muito aquilo que não querem. Porque acho que é importante as pessoas poderem trabalhar e fazer o seu percurso numa área que gostam e com que se identificam. Acho que já foi tempo em que as pessoas tiravam um curso e iam trabalhar por obrigação numa determinada profissão que efetivamente não era aquilo que desejariam e que gostam e com que se identificam. É muito engraçado, eu acho que hoje em dia já existe também alguma preocupação nesse sentido aqui em Portugal. Nós vemos que já existem universidades que inclusivamente têm programas de verão, onde os miúdos podem fazer a semana de verão. A Universidade de Lisboa tem a semana da Universidade de Verão, onde os miúdos a partir do 10º ano podem escolher uma determinada área com a qual se identificam e podem fazer uma semana dentro daquela universidade. Dou o exemplo, por exemplo, no técnico, imagine miúdos que estão nas áreas das ciências e que queiram enverdar por umas áreas da engenharia, podem perfeitamente inscrever-se na Universidade de Verão e fazem uma semana na universidade em que vão passar pelos diferentes departamentos do técnico e, portanto, verificar o que é que efetivamente ali se faz e depois as próprias saídas profissionais. Acho que isso são programas muito interessantes, são muito importantes e começar desde cedo. As minhas filhas têm feito isso, as minhas filhas têm feito uma semana de verão da Universidade de Verão. Neste caso tem sido aqui da de Lisboa, mas existem N programas, a Nova tem estes programas, o Instituto Politécnico de Setúbal tem estes programas e eu acho fundamental. E acho fundamental esta aproximação, sim, das empresas às universidades, como dizia o Dr. Nuno muito bem, não pontualmente, não neste tipo de conferências que se possa fazer, mas eu acho que é importante que ao longo do ano se possam convidar pessoas das empresas para poder falar com os alunos e, no fundo, mostrar-lhes como é que, na prática, eles conseguem utilizar aquilo que aprendem nos programas que estão estabelecidos pelas universidades. E relativamente aos programas, eu acho que os programas precisam urgentemente de serem elaborados com o apoio e com um protocolo específico que possa ser criado entre as empresas e as universidades, para que sejam programas muito mais práticos e muito mais de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Ao falar de programas, naturalmente que depois temos que ter quem nos ensine, e aquilo que eu vejo, e até pelo estudo que fiz relativamente à dissertação de mestrado, é que efetivamente é uma imposição naturalmente do Ministério da Educação, porque na verdade as universidades hoje, com a questão de terem X professores que têm que ter o doutoramento e X professores que têm que ter no mínimo um mestrado, implica que efetivamente nós tenhamos as instituições de ensino superior compostas por professores demasiado académicos e com pouco contacto com a realidade das organizações. E, portanto, isso faz com que muitas vezes a realidade das organizações não passe por aquilo que é a forma como nós expomos as matérias teóricas. As matérias teóricas são importantes, naturalmente, são uma base,
Agora, nós podemos mostrá-las, ensiná-las, ministrá-las aos alunos, tendo noção de como é que na realidade depois aquilo se aplica e como é que na realidade aquilo é importante para o desenvolvimento e para o trabalho que é feito nas organizações. Obrigada pelo vosso contributo. Não sei se há aqui alguém que queira colocar alguma questão. Está tudo esclarecido. Muito obrigada. Então resta-me agradecer a vossa presença e a vossa partilha da vossa experiência profissional, sempre tão enriquecedora para os nossos alunos, e até à próxima. Obrigada por terem aceito o convite. Obrigado. Muito obrigada também. Deus, obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigada.